Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo, 3651-7200. Ligue e se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista e Debate agora está disponível na internet. Isso mesmo, você pode acessar o nosso portal e clicando na página do nosso portal você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade, além de, claro, poder acompanhar as matérias que são preparadas com exclusividade para você, trabalhador e trabalhadora. Acesse então no www.sindimetal.org.br. O diabetes é considerado pela Organização Mundial de Saúde uma epidemia mundial. No mundo, há cerca de 180 milhões de pessoas com diabetes. No Brasil, há aproximadamente 6 milhões de pessoas acima de 18 anos têm a doença. Junto com a hipertensão, o diabetes é a doença que mais mata no país. É também a principal causa de internações por complicações cardiovasculares, diálise por insuficiência renal crônica e amputações de membros inferiores. Para falar sobre causas, prevenções e o tratamento do diabetes, o Visão Trabalhista em Debate recebe hoje a enfermeira Érica de Amorim Octani. Érica, seja bem-vinda aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já por ter aceito o nosso convite. Olá, Eduardo. Eu que agradeço a oportunidade. Estou aqui para poder responder as perguntas que vocês têm sobre diabetes. Ok. Eu começo perguntando a você, Érica, e certamente a dúvida dos nossos telespectadores que nos prestigiam com a audiência, o que é a diabetes? Vou explicar de uma forma simples para que todos possam entender. Diabetes é o aumento do açúcar no sangue. Agora, nós sabemos que tem vários tipos de diabetes. Eu queria que você explicasse também quais são esses tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, por exemplo, ele acomete a população mais jovem. Então, esse paciente, o pâncreas dele não vai conseguir produzir de forma suficiente a insulina. Então, esse paciente ele vai ter que fazer uso de insulina para a vida toda. Insulina é uma droga que você aplicar, injetável ou comprimido? Isso, é injetável. Ok. E são todos os dias que é aplicado conforme a conduta médica. Dependendo do caso, todos os dias, então, todos os paciente dias tem que tomar essa insulina. Isso mesmo. Ok. O diabetes tipo 2, né, acomete mais a população adulta, normalmente a partir dos 30 anos. Certo. Esse paciente, o pâncreas dele produz a insulina, só que de forma insuficiente. Então, ele pode fazer uso de hipoglicemia antioral, que são os comprimidos, Perfeito. podendo ser associado ou não à insulina. Certo. Então, se ele está fazendo uso de comprimido e o diabetes está ficando descompensado, Certo. a médica pode introduzir a insulina junto com a hipoglicemiante ou retirar esse comprimido e só fazer uso da insulina. Tá. E também são todos os dias. Certo, perfeito. E aí, então, são os dois tipos de diabetes. Nós temos também o diabetes gestacional, Ok. que durante a gravidez, a gestante ela tem aumento de hormônios na placenta. Tá. Então, isso faz com que há um aumento também do açúcar no sangue. E é uma grande candidata de desenvolver a doença. Isso. Agora, quais são as pessoas com os fatores mais de risco? Ou seja, você falou do tipo 2, uma pessoa acima de 30 anos, você quer que me diz o seguinte, se é isso mesmo, ou seja, até os 30 anos ela não desenvolveu a doença. Por que a partir dos 30 anos que é a grande, a probabilidade de adquirir a doença? Sim, tem os fatores de risco, a gente tem que olhar o histórico familiar, às vezes é hereditário, né? Às vezes a pessoa é sedentária, não faz uma atividade física, a alimentação também conta bastante. O sobrepeso da pessoa, ela pode ter um aumento do colesterol, triglicérides, então isso pode ser que seja um fator desencadeante para o diabetes. Ou seja, também você está dizendo para mim que a questão da má alimentação, ela conta muito nesse quesito aí. Com certeza. Os números são mesmo a partir dos 30 ou com a nossa sociedade, do estresse que a gente vive, né? com o número de horas trabalhadas, enfim, o trabalhador trabalha muito hoje. Não tá sendo antecipada
essa visita do diabetes para o ser humano? Com certeza, pode ser que sim. Ok. Além de, claro, do histórico que você falou da família. Se pai ou mãe tem, a porcentagem do indivíduo ter a diabetes é muito grande. Aumenta, isso mesmo. Perfeito. Agora, eu queria saber de você também, Erika, os principais sintomas, então, de quem tem a diabetes. Como a pessoa pode, ou será que eu tenho? O que fazer? Quais são os sintomas? A pessoa ela pode ter uma perda de peso descontrolada. Ela vai começar a emagrecer e não vai saber o motivo. Também pode vir com muita sede. Essa pessoa vai ter a boca muito seca, tontura, fraqueza. Então, esses são os sintomas que a pessoa pode... Alguma coisa está acontecendo. Então, é bom procurar um médico para fazer coleta de exames de sangue para ver se essa glicemia está alterada, para ver a hemoglobina glicada desse paciente. Tá. Agora, chega uma pergunta nos nossos estúdios, né? O nome dele é Alexandre Tobias. Ele pergunta o seguinte: eu vou muito ao banheiro durante a noite. Isso é algum índice que possa ter a diabetes? Isso, o paciente às vezes tem aumento, sim, da frequência de urinar, sim. Tá. Então pode ser um fator, Pode ser um fator. Ou seja, a orientação que você passa, Erika, aos nossos telespectadores é ir numa unidade básica e procurar um serviço de saúde e tirar as dúvidas, né? Isso. Vai procurar o médico, falar quais são os sintomas. Então, através do exame de sangue, que a gente vai conseguir saber se é diabetes ou não. A cidade de Osasco, ela é referência na questão de saúde, tem trabalhado muito nos últimos anos. E nós sabemos dos profissionais que ali estão aguardando você, telespectador, a comparecer, fazendo uma visita para retirar suas dúvidas, né? E tem algum custo para que esse exame seja feito na unidade básica? Não, não há custo. Ok. Ele só tem que marcar uma consulta, né, com o médico. Ele vai solicitar esses exames e vai ser avaliado. Perfeito. Estou recebendo em nossos estúdios Erika de Amorim Octani, enfermeira. Ela está tratando o tema diabetes, causas, prevenção e tratamento. Você pode participar do nosso programa através do nosso e-mail. Participe então no Visão em Debate, @ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fique conosco. Não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Lembrando a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, clique no nosso e-mail e participe do programa. visãoemdebate@ig.com.br. Minha convidada é a enfermeira Erika de Amorim Octani. Ela está tratando o tema diabetes, causas, prevenções e tratamento. Um tema que eu tenho certeza que você aí em casa tem muita dúvida. Erika, quais são as principais complicações da diabetes? Com esse aumento do açúcar no sangue, se o paciente não conseguir compensar, fazer o que o uso da insulina, do medicamento, faz com que essa taxa do açúcar diminua, ele vai começar a ter lesão dos vasos sanguíneos e dos nervos também. Então, por exemplo, uma retinopatia diabética vai começar a lesionar os vasos sanguíneos dos olhos. Então, ele vai ter uma dificuldade maior, né, para enxergar. Não é do dia para a noite. Conforme ele não adere ao tratamento ou a medicação está sendo insuficiente, então isso, conforme vão passando o tempo, vai tendo essa diminuição da visão. Há também a polineuropatia, a gente tem a lesão dos nervos, então ele acaba tendo uma diminuição da sensibilidade. Por exemplo, nos pés, ele vai usar um calçado, como ele não tem a sensibilidade, vai acabar causando lesões. Então, essas lesões vão ser difíceis de cicatrizar, podendo levar à amputação dos membros. Nós temos também a insuficiência renal crônica, causa lesão nos rins, então esse paciente pode começar a fazer uma hemodiálise. Ou seja,
Isso tudo vai acontecer se ele não se prevenir, se ele não procurar uma orientação médica, enfim, e ter os cuidados devidos. E só chega a esse ponto, como você acabou de dizer, se a pessoa não cuidou, é isso? Isso mesmo, foi como eu disse, não é do dia para a noite. Ok, ela vem aos poucos se manifestar. Isso mesmo. A pessoa que tem a doença e ainda fuma, complica mais ainda a situação daquele que não fuma? Com certeza. A gente tem que pensar em mudar os hábitos, né? Tentar praticar uma atividade física. As pessoas que têm sobrepeso, tentar diminuir essa parte da obesidade, fazer uma dieta mais regular, né? Fazer uma reeducação alimentar. Se conseguir evitar, diminuir o número de cigarros por dia, também vai facilitar bastante. Porque tem riscos também cardiovasculares, que o cigarro também vai influenciar bastante. Então você está confirmando para mim e aos nossos telespectadores que a diabetes está relacionada com a obesidade, então? Com certeza. Bom, como tratar a doença? Como o nosso telespectador, tendo aí o resultado, como tratar a doença, Érica? Então, o paciente ele vai diagnosticar que é diabético, né? Então, o médico ele tem que fazer a parte medicamentosa, não tem como fugir, tem que seguir o que o médico está prescrevendo para ele. Tem que fazer a glicemia capilar, que é aquela picadinha do dedo, justamente para a gente saber como está em jejum, antes e após as refeições, justamente para o médico conseguir fazer a dosagem da insulina correta para o paciente. Introduzir atividade física, como eu acabei de dizer, reeducação alimentar, tudo isso faz parte do tratamento. Isso só piora se tiver algum indivíduo na família que tenha diabetes, né? Quando você fala, quando tem a mãe ou o pai que é diabético, a tendência é que esse indivíduo tenha desenvolva diabetes. Quando está na terceira geração, também tem que tomar cuidado? Ou seja, avós, né? tem que tomar cuidado também. Todos nós temos, na verdade, né? E eles têm um risco maior, uma probabilidade muito maior. Agora, tira uma dúvida minha aqui, por que o açúcar é um dos vilões do diabetes? Eu não digo só o açúcar. Por exemplo, se a gente pensar, já que é o aumento do açúcar no sangue, então eu vou tirar totalmente o açúcar, as guloseimas, isso não vai resolver. Porque, por exemplo, eu vou substituir esses doces por um lanche. Entendeu? Eu quero comer um lanche. Não posso. Trocar 6 por meia dúzia. É isso, exatamente. Porque quando o nosso organismo fizer o metabolismo, toda essa parte do carboidrato vai virar açúcar. Então, não digo que é só o açúcar que é um vilão. Então, por isso que eu sempre repito na parte de reeducação alimentar. E melhor ainda se nós, né, no caso, teria que passar com uma nutricionista de preferência, para que ela possa explicar o cardápio para esse paciente. Comer o maior número de vezes durante o dia e comer umas porções menores de refeição, de alimento. Isso é importante, hein? Então, você pode aumentar para comer no dia, mas com alimentos menores. Agora, substituir o açúcar tradicional por um mascavo ou um adoçante é a saída? Seja sincera. Então, não é a saída se, por exemplo, não é só o adoçante, por exemplo, que vai melhorar minha glicemia. Eu tenho que pensar na parte alimentar também. Eu tenho que comer frutas? Eu tenho. Só que eu não posso comer, vamos supor, eu como 10 bananas por dia. Caixa de banana. Isso, eu não posso. Eu tenho que pensar, eu tenho que comer frutas? Eu tenho. Mas em doses menores, entendeu? Quantidades menores. Tá. Então, por exemplo, eu não posso só colocar um adoçante no açúcar, sendo que eu não... adoçante no suco, sendo que eu não vou melhorar minha alimentação. Isso não vai resolver. Não adianta nada, entendi. Não. Você só está mascarando, né? Isso, a gente tem que fracionar as alimentações. Agora, o que você me diz da alimentação, já que estamos falando de alimentação saudável, então, você indicaria, então, para essas pessoas comerem produtos orgânicos? Então, isso não vai influenciar muito. Eu acredito que tem que ser uma associação do tratamento que o médico passa com a dieta, introduzir uma atividade física, mudar o estilo de vida. Que tipo de importância, na sua opinião, tem uma atividade física para o diabético? Na atividade física, ele vai acelerar o metabolismo dele, ele vai ter perda de peso, vai melhorar o colesterol desse paciente, vai melhorar triglicérides. Então, a atividade física vai ajudar em tudo. É muito importante, então, muito para que importante. ele faça uso de atividades físicas, né? As academias estão aí, mas não precisa ser academia, tem muitos parques, os Osasco, inclusive, ótimos parques, bem equipados, dá uma voltinha, faz um Cooper, não é?
alonga, enfim, aquela coisa. O correto seria, na verdade, ele passar numa consulta médica, Sem ver dúvida. qual a atividade que o médico indica para esse paciente. Porque alguns podem fazer uns exercícios mais bruscos, outros não. Outros alguma caminhada, não forçar muito. Então, é importante a avaliação médica nesse caso. São 35 unidades básicas, somente em Osasco. Nós vamos saber um pouco mais desse trabalho da Secretaria logo após o intervalo, porque estou aqui recebendo Érica de Amorim Octani. Ela é enfermeira tratando o tema super complexo, diabetes, tratamento, prevenção desta doença. E as causas, né? Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fique conosco, não saiam daí. Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, clique no nosso e-mail e participe do programa. visãoemdebate@ig.com.br. O tema do programa de hoje é diabetes, causas, prevenções e tratamentos. Você pode enviar suas perguntas e participar do nosso programa. A minha convidada é a enfermeira Érica de Amorim Octani. Tratando um tema tão complexo como esse, né, Érica? Érica, a conscientização e prevenção são as melhores formas de combater a doença, na sua opinião? Com certeza. A gente tem que trabalhar com a parte educacional, orientar o paciente, porque muitas pessoas não sabem. E aí, quando tem os sintomas, que é diagnosticado como diabetes, acha o fim do mundo, porque eu vou ter que fazer uso de insulina. Então, a gente tem que trabalhar com a prevenção justamente para que isso não ocorra. Eu elogiava a equipe de saúde da Secretaria da cidade de Osasco. Eu acredito que vocês lá têm mais ou menos um volume de pessoas que passam por lá e que vão atrás dessas informações. Como que você vê a população de Osasco com essa preocupação do diabetes? Que logo se comemora dia 14 de novembro, o Dia Mundial, né, do Diabetes. Como que você sente na população? Eles vão até o posto, procuram saber como que está esse volume de informações por parte da população? Então, eu acredito que como dia 14 vai ser o Dia Mundial do Combate ao Diabetes, então acaba sendo um pouco mais divulgado e o paciente fica um pouco mais preocupado. Como eu trabalho no centro de referência em diabetes, então muitos nos procuram. Eu já trabalhei em unidade básica, então enquanto não é divulgado, não há tanta preocupação, ao não ser quando surge um caso novo na família. Aí eles nos procuram para fazer o teste, mas como eu sempre explico, aquela picadinha de dedo não vai diagnosticar o diabetes. O que vai diagnosticar é passar em consulta com o médico, ele vai pedir exames de sangue para a gente saber como está a glicemia do paciente. Agora, diabetes tem cura ou não tem, Érica? Não tem cura. Não tem cura. Assim, se o paciente for diagnosticado no início, melhorando a alimentação, melhorando o estilo de vida, essa glicemia pode ser um pouco mais controlada. Mas se com essa mudança não resolver, vai ter que entrar com medicamento sim. Ou seja, não tem cura. Tem tratamento. Não tem cura. Tem tratamento. Então, não deixe de ir em uma unidade básica, procurar um profissional da área da saúde e obter as orientações devidas e necessárias. Vá, encontre um profissional da área da saúde, você será bem recebido, com certeza. Agora, Érica, 35 unidades básicas de saúde, Secretaria de Saúde bem representada, população está bem representada. E fala um pouco mais do centro de referência, onde você trabalha. Isso. O Centro de Referência em Diabetes, ele tem como objetivo tratar a doença do paciente com algumas especialidades. Então, por exemplo, ele trata na unidade básica de saúde, só que ele não está conseguindo compensar esse diabetes. A glicemia dele, ele não consegue diminuir esse valor. Então, o médico vai encaminhar esse paciente para a gente, porque a nossa equipe é especializada, nós
somos, né, compostos por enfermeiros, técnicos em enfermagem, endocrinologistas, nutricionistas, psicóloga e assistente social. Um timaço, hein? Então a gente vai trabalhar em cima dessa patologia, evitar as complicações e fazer um controle rigoroso em cima do tratamento do paciente. Ou seja, está bem equipado, só esperando a população. Isso mesmo. Agora, bom, 14 de novembro, dia do diabetes, o que dizer dessa data tão importante? Isso, esse dia, na verdade, vai ser mais para sensibilizar a população, conscientizar que é importante fazer essa prevenção, combate, né, contra o diabetes. Então, esse mês, as UBS vai estar fazendo esse trabalho de prevenção mesmo contra o diabetes. Ótimo, ótimo. Desculpe insistir na questão alimentar, que acho que está relacionado com o tema de hoje, mas nós temos aí exemplos, né, principalmente nossos pais, avós, enfim, que antigamente tinham uma alimentação bem mais saudável do que a gente vive hoje, ou seja, eles comiam praticamente o que plantavam. E mesmo com toda a preocupação, mesmo com tendo toda essa alimentação saudável, essas pessoas, que hoje na terceira idade, né, estou citando o caso da minha mãe, por exemplo, com 79 anos, adquiriu a diabetes com 60 e poucos anos, né? Eu lhe pergunto, então, os jovens de hoje que vivem em fast food, se alimentam mal em decorrência do trabalho, dormem poucos, né, fumam, uso de drogas, ou seja, bebidas alcoólicas. Então, o jovem de hoje, Érica, né, podemos incluir, né, nessa categoria, você mais do que eu, então estamos perdidos se a gente não tomar cuidado, né? Com certeza. O aumento dessa parte da população mais jovem, eles estão sendo diagnosticados sim com diabetes. Então, a população mais jovem já está tendo um aumento na porcentagem de números novos de diabetes. Isso assusta para a Secretaria? Com certeza. Que conselho você daria para os jovens que nos assistem lá? Então, é que eu vejo como uma rotina de trabalho, muitos trabalham, estudam, então falam que não tem tempo para fazer uma atividade física, mas pelo menos controlar a alimentação, passar, né, no médico, fazer exames laboratoriais com frequência, com uma rotina maior, para, se tiver, conseguir diagnosticar logo no início. Agora, para encerrar na minha parte, para sensibilizar um pouco mais, tivemos aí o mês passado foi o mês do Dia das Crianças. Na criança, a diabetes, ela não deixa a criança um pouco desestimulada, enfim, tem o famoso bullying, né, das escolas agora. Essa criança com diabetes, ela sofre mais que um adulto, por exemplo? Eu não digo que só... Assim, o adulto também tem alguns, mas a porcentagem é bem menor. A criança na aderência ao tratamento é difícil porque ela tem que usar insulina. Então, a diabetes tipo 1, o uso é insulinoterapia o tratamento dessa criança. Então, ela vai ter que fazer uso de insulina, se auto-administrar a insulina. Então, é um pouco mais difícil. Agora, o volume... A adesão ao tratamento. Eu sei que você não deve ter números exatos, né? De crianças com a diabetes no município de Osasco, mas qual é a média, assim, mais ou menos, pelo que você vivencia lá? Então, o paciente diagnosticado com diabetes é mais a população idosa mesmo. Acredito que uns 8% da população, dentro dos pacientes diagnosticados com diabetes, uns 8% é população mais jovem. Resumindo, né? Independente, diabetes tem tratamento. Isso é o mais importante para que você em casa se conscientize, leve seu familiar, né, que você desconfia que tem, ou você mesmo, e vai procurar aí as 35 unidades básicas que Osasco oferece para você ser bem orientado. Tenho certeza que lá você vai encontrar um profissional competente à altura para te orientar e encaminhar para o setor devido. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero agradecer a presença da nossa ilustre convidada que esteve aqui conosco, a enfermeira Érica de Amorim Octani. Érica com H, diferente, né? Enfermeira, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e parabéns lá pelo Centro de Referência, para a Secretaria de Saúde, que tem trabalhado muito, sabendo que nós estamos acompanhando, e que continue com esse trabalho árduo para vocês. Boa sorte. Obrigada, eu que agradeço. Espero que nós tenhamos colaborado para tirar as dúvidas. Com certeza. Diabetes, causas, prevenção e tratamento foi o tema do programa. Você pode rever este programa no nosso site, no www.sindmetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade. Obrigado pelo seu carinho, pela sua imensa audiência. Agora você já sabe, nós temos encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso e-mail, você participe do nosso programa.
visãoemdebate@eig.com.br. Tenham todos uma ótima semana. Eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau.